Fala galera, belezura? Como é que vocês estão? Tranquilos? Para quem não me conhece, eu sou o Davi Bragion e faço parte da equipe NT29, o grupo amarelo lá no CESIM, e juntamente com os meus colegas Emanuel Prado, Flávio Gomes, Lucas Akira e João Vitor Del Poio, vou apresentar para vocês a discussão abordada no texto A Política de Financiamento à Inovação no Brasil, escrito pela Solange Corder. E galera, sem enrolação, indo direto ao texto, a reformulação da política de ciência e tecnologia, que ocorreu entre 1999 e 2002, trouxe grandes contribuições para o Brasil ao modernizar e adequar os mecanismos de financiamento relacionados à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vale ressaltar também que essa medida teve grande impacto no Sistema Nacional de Inovação. E talvez você esteja se perguntando, tá bom Davi, mas que impacto foi esse? Além, é claro, das novidades propostas, deve-se ressaltar a busca pelo envolvimento entre os formuladores da política e os diversos agentes sociais. Nesse sentido, nós devemos ressaltar a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que possibilitou o desenho das prioridades e diretrizes nacionais. E agora que nós entendemos um pouco mais sobre a reformulação da política de ciência e tecnologia, nós podemos analisar os seus aspectos. E o principal deles foi a ênfase dada à inovação, que pode ser vista desde a ampliação do marco legal, com a Lei de Inovação, até a criação de novos mecanismos de incentivo e financiamento. Além disso, vale ressaltar também que os incentivos fiscais foram aumentados. E dadas as limitações do setor empresarial local, buscou-se encorajar o desenvolvimento de atividades conjuntas entre as organizações de ensino e pesquisas públicas e também aquelas privadas sem fins lucrativos, com a iniciativa privada como forma de solucionar essa questão. E galera, como esta introdução já está chegando ao fim, a partir de agora nós vamos passar a analisar os principais mecanismos de incentivo e investimento à inovação que foram estabelecidos no final da década de 90. A partir da década de 90, houve um aumento da globalização e, com isso, a abertura e intensificação dos acordos comerciais. Entre eles, o Acordo Geral de Tarifa e Comércio, GATT, e a Organização Mundial do Comércio, OMC, onde diversos países participam, visando uma reestruturação macro e microeconômica, que envolveu todos os processos de produção político, incluindo o próprio marco regulatório. A partir dessas medidas, houve um aumento da concorrência, onde trouxeram uma maior dificuldade por parte dos governos, pois esses tinham aquelas medidas tradicionais de incentivos e subsídio para as empresas, coisa que na esfera da OMC era vista como política protecionista, e eles eram contra essas medidas. Antagonicamente, os governos não acreditavam totalmente nos mecanismos de mercado para viabilizar uma inserção sustentada na disputa internacional. Desta forma, a política industrial adotou uma nova postura de política de competitividade, onde se enquadra a política de ciência, tecnologia e inovação. A política de ciência, tecnologia e inovação veio para fortalecer o ambiente sistêmico, através de alocação de recursos para a área de inovação. Essa alocação de recursos que a política de ciência, tecnologia e inovação trouxe uma diversificação dos mecanismos de financiamento, principalmente no crédito. O crédito ele consiste numa forma de financiamento reembolsável, aquele que você pega o dinheiro emprestado e depois você paga o dinheiro que emprestou mais um juros em cima dele. É um importante instrumento isso para o financiamento de projetos inovadores, através das instituições financeiras, a FI,
que determinam através de seus critérios, podendo ser mais ou menos rigorosas, dependendo do seu FIND. O FIND nessa situação seria a taxa de juros que o banco colocará no financiamento, mas nem sempre os bancos estão dispostos a correr esse risco, pois se tratando de projetos inovadores, as instituições financeiras têm uma resistência em prestar recursos, porque muitas vezes essas empresas não têm garantias reais. No Brasil, devido à falta de recursos para projetos inovadores das instituições financeiras, o BNDES e o FINEP que cobrem esse vazio deixado por essas instituições. Eles oferecem juros mais baixos do que os praticados no mercado. O BNDES é a instituição que mais aporta dinheiro para os projetos inovadores, mas se confundem o financiamento para modernização através de novas máquinas, ou aqueles investimentos tangíveis, com aqueles que realmente são focados em inovação. Por conta disso, o banco criou alguns projetos de financiamento voltado para a inovação, que são eles, o capital inovador e da inovação tecnológica. Já a FINEP é o principal agente focado em projetos inovadores, mas sua capacidade de fundo era limitada até a entrada de fundos setoriais, onde houve um aumento de investimento no programa Pró-Inovação. Além do Pró-Inovação, há outras linhas de crédito de financiamento. As empresas como o programa Juro Zero para pequenas e médias empresas e o APG4, destinado aos investimentos em fontes renováveis de energia, e o recentemente criado Programa Prime, para financiar novos empreendimentos originados em incubadoras de empresas de base tecnológica. Ventures Capital e Private Equity são dois mecanismos de apoio ao investimento e inovação. Sendo a Ventures Capital, ou capital de risco, advém do mercado de capitais e tem um investimento em empresas de pequeno e médio porte, pelo qual possuem grande potencial de crescimento, mas que ainda possuem baixo faturamento. O capital de risco tem como objetivo, então, na ajuda do crescimento das empresas, influenciar na sua gestão. A Private Equity, ou a chamada investimento privado, tem como investimento em empresas de grande porte já estabelecidas e muitas vezes em expansão no mercado. São empresas que possuem grande faturamento, espaço no mercado e clientes. Diferentemente do capital de risco, investimento privado é pouco expressivo nas startups, mas que estaria havendo um crescimento de recursos privados mais recentemente. Dessa forma, a autora tem um maior foco na modalidade das Ventures Capital. Os programas feitos para o incentivo à inovação, muitos foram de responsabilidade do BNDES, sendo pioneiro com o BNDES PAR nos anos 70 e com o programa Contec nos anos 90. Aconteceu um dimensionamento maior no mercado de riscos com os programas Inovar da FINEP nos anos 2000, com a ligação com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Retorna então para o mercado pelo BNDES, se deu com a criação da Criatec em 2007 para micro e pequenas empresas de TI, biotecnologia, novos materiais, nanotecnologia e agronegócio. A adoção da FINEP no mercado de riscos se dá com o recurso do Fundo Verde Amarelo, apoiando 12 fundos em 2007 e somando com um aporte de 112 milhões de reais e que investiram em 31 empreendimentos. O apoio financeiro não reembolsável teve o aumento de recursos com a criação dos fundos setoriais feito pela FINEP com as reformas feitas em 1999. O fundo setorial tem como fim o financiamento da pesquisa e ser realizada em instituições de ensino de pesquisa pública e privada, sem fins lucrativos e havendo a transferência de I+D para as empresas. Por essa razão, a captação de recursos se dá em conjunto com um setor empresarial que, em contrapartida, financiaria os projetos. Houve então a elevação dos recursos para o fundo setorial e acontecendo o maior número de propostas e projetos a serem avaliadas. Sendo inicialmente criado, então, 11 fundos e necessitando ampliar para 16 fundos, sendo desses 16 fundos, 13 setoriais para pesquisa, um fundo para infraestrutura de pesquisa, um fundo de interação universidade-empresa e um fundo regional para a Amazônia. Juntamente com esses 16 fundos, também se vinculou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entidades como o CNPq, o FAPES e o Ministério da Ciência e Tecnologia também possuem programas de apoio à inovação e recursos não reembolsáveis, como o Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas e Programa de Apoio à Pesquisa em Pequenas Empresas, a PIP, e o Programa de Apoio à Pesquisa e Parceria para a Inovação de Tecnologia, a PIT, da FAPESP. O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas, a PAP, é a iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia com alcance nacional, sendo uma versão federal da PIP.
e também abrindo uma modalidade de bolsas de formação e capacitação como o programa RAI da CNPq e entre outros. Um outro apoio financeiro lançado pelo governo federal, nomeado Programa Prime, incentiva pequenas e microempresas de desenvolvimento desde as etapas primárias da empresa com recursos federais, as chamadas incubadoras, sendo a primeira parcela feita com recursos não reembolsáveis e a segunda com recursos reembolsáveis no programa Juro Zero. E por fim, o recurso não reembolsável do BNDES chamado Fundo Tecnológico, concedendo financiamento de projetos de programas de natureza tecnológica de empresas ou instituições tecnológicas. Os recursos prevêm da parcela do lucro líquido do BNDES total liberdade para a definição de sua aplicação. Bom, seguindo na análise dos principais mecanismos de financiamento e inovação estabelecidos em fins da década de 1990, tem-se a contribuição dos incentivos fiscais. Destaca-se, então, a Lei do Bem, que é a Lei nº 11.196 de 2005, que se tornou o principal mecanismo de investimento e de incentivo fiscal para a inovação existente no país, que revogou uma lei anterior, a 8.661 de 1993, o que significou não ser mais necessário o critério de aprovação prévia de projeto para poder acionar o incentivo, e contou com a ampliação do escopo dos projetos que antes ficavam restritos a P&D, introduzindo o conceito de inovação e também ampliou os abatimentos de diversos impostos para as empresas. Outro importante mecanismo de incentivo está para o setor de informática, cuja Lei nº 8.248 de 1991, que dispunha sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, foi alterada com outras 3 leis, sendo elas a Lei nº 10.176 de 2001, a 10.664 de 2003 e a 11.077 de 2004. Deste modo, as empresas deste setor devem investir em P&D 5% de seu faturamento bruto no mercado interno, que é decorrente da comercialização de bens e serviços de informática deduzidos dos tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma desta lei. Assumindo esse compromisso, elas passam a contar com um crédito tributário do IPI, que atualmente é de 80%. Este crédito caiu para 75% em 2015 e para 70% em 2019. Há também a isenção de impostos de importação e de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, com a Lei nº 8.010 de 1990 e isenção de outros impostos com a Lei 10.964 de 2004. Outro mecanismo de incentivo está na garantia de liquidez para investidores e fundos de aval, que nada mais é do que um mecanismo utilizado para a concessão de garantias complementares à contratação de operações de crédito para financiamento e investimentos para as empresas junto às instituições financeiras, que foram então consolidadas na Lei 10.332 de 2001, com os recursos providos do BNDES, SEBRAE, FUMIN-BID e da FINEP. Além disso, também, o governo também pode incentivar os investimentos em CTI através das compras e encomendas, mas esses acabam por não serem mecanismos muito utilizados e difundidos nos diferentes setores da economia. Bem, um dos grandes desafios é mover dos centros de pesquisa como institutos e universidades para as empresas os projetos de inovação. Normalmente se entende que é dentro das empresas onde ocorre a verdadeira inovação. Se a gente for fazer um paralelo aqui histórico, a internet foi uma criação militar para ser usada a pretexto militar, mas foi graças às empresas que essa tecnologia chegou aí para praticamente o mundo inteiro. O que acontece muitas vezes com esses centros de pesquisas que têm ligações com o Estado? Bem, tem a questão do dirigismo estatal, que muitas vezes um governo ele vai bater o martelo e vai definir o que vai ser pesquisado, o que vai ser desenvolvido, e também a própria burocracia que às vezes dificulta a condução das pesquisas, além de potenciais conflitos de interesses que podem ocorrer na troca de governos. Às vezes um projeto de longo prazo pode ser inviabilizado pela troca de governo, que às vezes vai ter um interesse diferente do que o governo anterior. Bem, dentro das empresas onde ocorre o maior potencial criativo, porque no final das contas a empresa está buscando desenvolver uma tecnologia que vai atender uma demanda e ela assim ter receita e eventualmente lucro.
Para isso acontecer, é necessário praticamente 2 elementos de cunho econômico-financeiro. O primeiro é a existência de funding, ou seja, de recursos para começar o projeto, e também de financing, porque esse projeto ele vai consumindo recursos e é preciso você sempre estar tendo recursos disponíveis para fazer a manutenção desse projeto de investimento. E quando a gente pensa em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, além de todo o processo de desenvolver a tecnologia, você também tem que pensar em fornecer meio para as empresas poder transformar essa tecnologia em produtos, porque ninguém vai desenvolver uma tecnologia que ela vai poder eventualmente produzir e rentabilizar isso, ou seja, ter meios para financiar o capital, financiar a mão de obra para desenvolver essas tecnologias em produtos é fundamental.